E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos continuar nosso curso de Teoria das Estruturas, entendendo um pouco da parte mecânica do processo. Então, a definição de o que é mecânica é extremamente importante para a gente. Então, na aula de hoje, a gente vai introduzir a mecânica newtoniana, ou seja, quais são os princípios que a mecânica proposta por Newton influencia diretamente no processo de análise de estruturas. De uma forma geral, a gente pode descrever a mecânica como a ciência que descreve e prediz as condições de repouso ou movimento de corpos sob a ação de força. Na mecânica clássica, a gente destaca três subitens: a mecânica de Newton, newtoniana, a lagrangiana e a hamiltoniana. Na mecânica newtoniana, a gente tem a mecânica dos corpos rígidos, a mecânica dos corpos deformáveis e dos fluidos. Já mais adiante, a gente tem a estática, cinemática e dinâmica e a resistência dos materiais como sendo um subitem da mecânica dos corpos deformáveis. Um histórico básico que a gente tem acerca do processo de construção do conhecimento à base da mecânica está diretamente relacionada com a perspectiva da evolução histórica da ciência até as aplicações que fazemos atualmente, certo? Isso perpassa por muitos historiadores, pesquisadores, matemáticos, engenheiros, etc. e tal, e eu trouxe alguns deles para contextualizar todo o processo histórico até a aquisição do conhecimento da mecânica propriamente dita, como a gente aplica hoje na engenharia civil. Então, Aristóteles, por exemplo, foi o discípulo de Platão e ele estudou movimentos do corpo celeste e os princípios básicos da estática a 384 a.C. Seguindo um pouco mais adiante na linha do tempo, a gente tem Arquimedes, que foi um matemático, filósofo, físico, engenheiro, grego, e ele descobriu muitas outras coisas. A ideia de Arquimedes é muito interessante, porque existe muitas histórias por trás de todo o processo de construção do conhecimento a partir dos princípios elaborados por Arquimedes. Tem a coroa do rei, o parafuso de Arquimedes, a garra, o raio de calor e muitos outros achados e interpretação histórica das suas conquistas científicas. Então, ele foi um dos que contribuíram bastante para a evolução da mecânica de Newton. Galileu foi um astrônomo e físico italiano que teve muitos problemas com a igreja, devido principalmente à sua ideia do heliocentrismo, né, que tudo girava em torno do Sol, e isso ia de encontro a alguns preceitos filosóficos da igreja. E depois ele mesmo se desmentiu para não morrer queimado na Inquisição, mas ele foi um dos pais do método científico e da ciência moderna. Esse talvez seja o grande pesquisador contemporâneo que a gente tem. Isaac Newton, ele foi um matemático, físico, astrônomo, inglês que difundiu diversos conhecimentos e ele entende que ele mudou e revolucionou a concepção da palavra ciência. Dentre as contribuições que está associada a Newton, tem as leis da dinâmica, a lei da gravitação universal, o cálculo diferencial integral, o próprio disco de Newton. Então a gente lista diversos problemas que Newton resolveu e que perpassam e duram até hoje. Uma das coisas interessantes em termos matemáticos é que ele descobriu 72 das 78 formas cúbicas existentes, das curvas cúbicas. Então ele foi um grande contribuidor para que a gente tenha a engenharia moderna bem definida e estruturada como é hoje. E mais um pouquinho moderno, digamos assim, do nosso século agora, a gente tem Albert Einstein, que revolucionou também o mundo da física com seus princípios relativísticos, ou seja, a gente sai da mecânica de Newton e parte para uma mecânica um pouco mais relativista, onde o tempo e a velocidade influem diretamente no processo da construção da mecânica relativística. Então Einstein descobriu limitações na mecânica de Newton, é interessante, né? Mas o problema é que a mecânica de Newton ela é baseada em uma velocidade nula ou
próximo de zero ou não tão grande, a mecânica relativística, a gente trabalha com velocidades como com a de uma ordem de grandeza muito grande. Na engenharia, para a gente não quer que nada se movimente, os princípios da estática têm que estar ativos. Então a mecânica de Newton funciona bem e ela é aplicada até hoje nos princípios que regem a mecânica básica da engenharia e os conceitos que estão por trás de todo o dimensionamento estrutural. Então chegamos aqui na mecânica newtoniana e é importante a gente entender esses princípios, porque a partir dele a gente vai construir alguns conhecimentos. Então a mecânica de Newton, ela é uma das 3 formulações da mecânica clássica, como a gente viu, além da newtoniana e a lagrangiana, possui um campo de ação limitado, ou seja, a mecânica de Newton, só não pode ser aplicada a velocidades relativísticas. Ela tem uma ideia muito interessante, porque existem alguns princípios que norteiam essa mecânica que a gente vai ter que entendê-los propriamente dito. Então, dentro da mecânica de Newton, a gente tem a lei do paralelogramo para adição de forças, o princípio da transmissibilidade, as próprias leis de Newton, que são 3, todo mundo sabe, e a lei da gravitação universal, que a gente vai falar um pouco sobre esses pequenos princípios. Primeiro vou começar com a lei do paralelogramo para adição de forças. Nela estabelece que duas forças atuando numa partícula podem ser substituídas por uma força única chamada de resultante, e ela é obtida traçando a diagonal dos paralelogramos que tem por lado essas duas forças, como mostrado na figura aí, o vetor V e o vetor U. Se eu traçar duas paralelas, uma ao vetor U e uma segunda ao vetor V, ou seja, a soma desses dois vetores, ou soma vetorial, é um vetor R que dá do encontro das bases até o encontro das paralelas. Isso é extremamente importante quando a gente for trabalhar com forças, porque as forças em engenharia são todas vetoriais. As leis de Newton, extremamente importante. A primeira lei diz que se uma resultante das forças que atuam numa partícula é nula, ela está em repouso, se ela estivesse em repouso inicialmente, ou se moverá com a velocidade constante em linha reta, se inicialmente ela estivesse em movimento. A segunda lei é a lei da resultante das forças, ou seja, a resultante que atua sobre um ponto material não é zero, então este terá uma aceleração proporcional à sua intensidade na direção e no mesmo sentido, que é força igual a massa vezes aceleração. A terceira lei é a lei da ação e reação, que diz que as forças de ação e reação entre corpos interagindo têm mesma intensidade, mesma linha de ação e sentidos opostos. Essas 3 figuras, como mostrado aí, ilustra, no caso 4 figuras, ilustra claramente que ao aplicar uma força existe uma reação contrária a ela de mesma intensidade. O princípio da transmissibilidade é extremamente importante, porque eu posso deslocar uma força ao longo de sua trajetória sem alterar o equilíbrio do corpo. Isso é muito interessante. Então, a definição básica diz que o equilíbrio, as condições de equilíbrio ou de movimento de um corpo rígido não se altera se substituirmos uma força atuando num ponto do corpo por uma outra força com mesma intensidade, direção e sentido, atuando em outro ponto além da linha de ação. Se ela estiver na linha de ação, o equilíbrio do corpo não se altera, continuará em repouso ou em movimento caso ele esteja. A lei da gravitação universal é uma lei básica, não é importante na engenharia, mas as aplicabilidades dela basicamente são limitadas. Estabelece que 2 pontos de materiais diferentes de massas são atraídos com forças iguais e opostas nessa mesma intensidade. A proporcional a uma constante que a gente chama de constante gravitacional proposta por Newton. Então, pessoal, a aula de hoje se encerra aqui. Na próxima, a gente continua a parte da mecânica e eu vou deixar com vocês o que a gente tem no Premium Quality da gente para o curso de Teoria das Estruturas, que é o nosso e-book totalmente digital, com visual repaginado, muitas figuras, dinâmico e mais de 170 páginas exclusivo para vocês que adquiriram o curso completo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.